Vamos ler o item 1. Está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, versículo 29. Nosso tema é a mão que nos ampara. Louvado seja Deus. Deus é todo poderoso, tremendo e santo. E quando eu quero falar da mão que nos ampara, a gente fica surpreso do poder que tem o nosso Deus e ficamos sobressaídos com a dificuldade que às vezes nós temos de nos achegar a Ele. Na verdade, Ele já tomou a iniciativa de se achegar a nós. Foi Ele que deu o primeiro passo para se achegar a nós. Mas a graça convida. E lá em Mateus 11, versículo 28 e 29 diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. A graça de Deus sempre tem solução para nós. O Pai nosso que está no céu, Ele se antecipa aos nossos problemas e nós vamos estar vendo isso. Mas se porventura, nos nossos dias, com tudo o que o Senhor já fez, alguém está abatido, alguém está confuso, alguém está sentindo que está faltando chão, o convite do Senhor é: vinde a mim. Louvado seja Deus. É para ir a Ele. E se Ele está dizendo vinde a mim, eu digo para você: a porta está aberta, o caminho está aberto. Ele é estreito, mas a porta está aberta. E aquele que tem todo o poder nos céus e na terra é quem toma a iniciativa e faz o convite dizendo: vinde a mim. Louvado seja Deus. Vamos lá no livro de Êxodo, item 2, no capítulo 2 do Êxodo, versículo 23 e 24, nós vamos ver que Deus verdadeiramente tem cuidado de nós. Ele se antecipa aos nossos problemas. Ele de tudo sabe de antemão. Ali diz assim: e aconteceu depois de muito desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu conselho com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aleluia, aleluia. Irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, parece que Deus foi surpreendido, não é verdade? Ouviu Deus, lembrou Deus, ele estava esquecido. Não, meu irmão, vai ler o contexto. A Bíblia diz que o faraó tinha dado uma ordem. O faraó que não conheceu José assumiu o trono, viu os israelitas se multiplicando, e ele com medo de perder. Os israelitas podem se associar aos nossos inimigos, né? Entrar numa guerra contra nós perdemos o reino aqui do Egito. Então vamos fazer o seguinte: vamos mandar matar os meninos, porque os meninos é que são a força da guerra, né? A frente de guerra com os meninos. Mata os meninos, deixa só as meninas. E ele fazendo esse projeto, fazendo esse plano e já o executando, a Bíblia diz que alguém toma uma criança e coloca num cestinho e deixa ele no meio dos juncos. E o nome da criança fora dado depois, Moisés. E a criança chorando.
tempo de anunciar a salvação. É tempo de lançar as redes, louvado seja o nome do Senhor. E estava uma criança aí no meio do junco, e aquele choro, e a mulher manda, a filha de Faraó mandou pegar a criança, e alguém foi cantando. Eu estava até dizendo brincadeira em casa com a gente, parece que a criança saiu cantando aquela musiquinha, né, da SWAT. Tererei, 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 tererei. Tinha mesmo um nenenzinho lá, no certinho, louvado seja Deus. Aí a mulher manda dizer assim: olha, é dos filhos dos hebreus. Vai, pegue uma mãe lá para poder cuidar da criança. E alguém que era crente certamente foi cantando: ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Já posso ouvir o choro do bebê. E levou a criança para a mãe cuidar. Aleluia! É Deus que está cuidando dos israelitas. Por isso, lá na frente, quando a Bíblia diz: lembrou-se Deus, ele já sabia, irmão, já estava providenciando solução, já estava cuidando, já estava levantando livramento, e o novo livramento era Moisés. Mas para nós e para nossos dias, o nome do livramento é aquilo que foi cantado. Ninguém podia abrir o livro, mas ele podia. Jesus, louvado seja Deus. Aquele que diz: tem alguém aí cansado, sobrecarregado, venha para mim, eu sou o teu libertador. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Ali no Êxodo, vamos ler no canal, aí tem 3. Êxodo 8:19. Nós vemos uma coisa acontecendo e a mão que nos socorre se manifesta. Êxodo 8:19 diz assim: então disseram os maus a Faraó, isto é o dito de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviam, como o Senhor tinha dito. Irmãos, aqui já é a terceira praga. A primeira, água e vinho. Os magos do Egito foram lá e fizeram a mesma coisa. Água e sangue, obrigado. Os magos vão lá e fazem a mesma coisa. Me ajude, eu agradeço, porque às vezes falha, a gente atropela alguma coisa, você me ajuda, eu fico feliz. Muito bem, transformou água em sangue. Mas a Bíblia diz que os sacerdotes do Egito foram lá e fizeram a mesma coisa. Eu não sei o que suco que eles usaram, mas conseguiram fazer um truquezinho lá, né? Aí depois veio a segunda praga, as rãs, não foram? A Bíblia diz que os magos do Egito foram lá e começaram a fazer algo parecido, e rãs começaram a vir e cobrir o Egito. Aí Deus fez algo diferente, disse para o servo dele: olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esta vara e você vai tocar no pó. E ele tocou no pó da terra, e o pozinho da terra virou piolho, e foi enchendo o Egito de piolho, e foi acumulando de piolho para todos os lados. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos fez do pó da terra. Agora eu estou vendo a Bíblia dizendo que aquele pozinho de terra que todo mundo pisava, ninguém dava valor, começou a ter vida. Quando a vara tocou naquilo, tinha vida, e aquilo movia-se e se movimentava. E piolho gosta, né? Certamente os cabelos do pessoal ficou cheio de piolho. Só que quando se trata desse tipo de ação, criar, chamar a existência do nada, não tem sacerdote do Egito que pode fazer algo semelhante. Não tem imitação. Não tem ninguém que pode criar como o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu aprendo uma coisa, irmão: no mundo espiritual, às vezes os nossos inimigos, ele nos oferece resistência, mas continua firme, continue clamando, continue amando, continue confiando, continue esperando, porque o Deus que nos ama e nos socorre é maior do que o que está lá fora. Quando ele colocar a mão, não precisa da mão. A Bíblia diz que ele colocou o dedo, e os líderes do Egito disseram, os religiosos:
Isso é o dedinho de Deus. Aleluia. Na terceira praga, daqui para frente nós não vamos. Deus enviou 10, não foram? 10 pragas. É por isso que o hino diz uma verdade: Ele é Deus tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais um versículo. Êxodo 31, versículo 18. É tão gostoso quando a Bíblia fala. É tão bom quando a gente vai na palavra. A Bíblia diz que a exposição da tua palavra dá sabedoria aos simples, né? Ela traz luz e dá sabedoria aos simples. O que é que diz aí? E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no monte do Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas escrita pelo. Olha que maravilha! Eu já vi gente dizendo assim: isso aí, esse livro aí, fazendo menção da palavra, da nossa Bíblia, diz assim: esse livro aí foi o homem que escreveu. Você não leu o livro, você não leu as escrituras, porque as próprias escrituras dizem que os 10 mandamentos que foram dados a Moisés em tábuas de pedra, que depois foram colocados na arca junto com a vara de Arão e o maná, que era aquele sustento miraculoso de Deus para o povo do deserto. E eu fico olhando os palestinos ali agora, precisando de carreta de comida, e é menos gente. E eu olho para trás e digo: lá no deserto era um local muito mais difícil, uma situação muito mais caótica, e Deus cuidava deles. A mão de Deus é rendida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que com o dedinho dele escreveu nas tábuas da lei. Não é livro de homem, meu irmão, não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor nosso Deus, ela é espírito e ela tem vida. Aleluia. Quando ela entra no coração, ela transforma. Ela pega um coração de pedra e ela é poder. Ela opera maravilha e ela transforma num coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 11, 27 e 28. Essa palavra tem poder. A palavra é maravilhosa. Deuteronômio 11, 27 e 28. Quem leu? A bênção quando ouvis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvis os mandamentos do Senhor vosso Deus, depois desviardes o caminho que hoje vos ordeno, é seguir outros deuses que não conhecestes. O Deus que escreveu com seu dedinho em tábuas de pedra. Existe uma consequência na nossa relação em relação à palavra dele. Para os israelitas, eles tinham ciência disso. Haveria uma bênção quando guardassem a orientação do Senhor, o ditame do Senhor, a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, andariam na bênção. Irmão, andar na bênção é ser cabeça. É ser cabeça, não tem jeito. O inimigo se levanta, o ímpio se levanta, o inferno se levanta. O crente daqui a pouco está cantando vitória. Ele vai na bênção, ele é cabeça, não tem como. Ele está na bênção. Aí o que vai acontecer? Lançar o mal contra ele. Deus pega o mal e transforma em vitória e entrega na mão dele. Louvado seja Deus. Lembra de Jó? O inferno ora, o diabo ora. Amém? O Senhor abençoou ele em tudo. Tudo bem, então foi o seguinte: você vai lá e toca no meu servo Jó. Só não tira a alma dele, viu? Eu tenho planos, eu tenho bênção. Glória a Deus. Ele é temente, ele anda na obediência. O diabo tentou. Daqui a pouco Deus vai lá e conversa com Jó, e os amigos levam. A Bíblia diz que ele ficou 2 vezes mais abençoado do que ele já era. Quem é obediente é cabeça. Louvado seja Deus. Anda na bênção e você terá vitória. A vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Deus eterno. Ninguém rouba a bênção do crente.
Mas se eu não andar na obediência, Marcos 7, 32 a 34, é possível abrir janelas, é possível abrir portas pelas quais os inimigos entram e se assenhoram do ser humano. Quem leu Marcos 7, 32, 34 a 34? E trouxeram um surdo que falava dificilmente, e levaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E, tirando a parte de entre a multidão, mostrou os dedos dos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre. O homem era surdo. O homem falava com dificuldades. Olhando para aquilo, era uma deficiência física. Quem não tem discernimento, o homem tem uma deficiência física. É um galinho. Mas quem discerne espiritualmente, como Jesus, que tudo discernia muito bem, a Bíblia diz que tirando a porta, levou para fora, e entra a multidão. Jesus enfiou-lhe o dedo nos ouvidos, porque ele era surdo. Jesus coloca o dedo lá nos ouvidos dele. E Jesus cospe, porque ele tem dificuldade para falar. E tocou na língua dele, levantando os olhos para o céu. A minha vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olha para lá, é de lá que tem solução para nós. E levantando os olhos para o céu, ele disse: Efatá, abre-te. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não tem poder no inferno que resiste uma ordem dessa. Aleluia! Esse é o Jesus que nós acreditamos. Esse é o Jesus que diz: você está fraco, você está abatido, vem a mim, vem a mim. Só que eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e eu não tenho medo de errar. Tem gente que não está mais querendo ir a Ele para ter vitória. Quer vitória? Vai a Ele, aleluia! Conversa com Ele, interage com Ele. Senhor, eu não estou entendendo. De repente o Senhor está falando e eu não estou discernindo a orientação que o Senhor está me passando. Vai a Ele, louvado seja Deus, porque todo o poder está na mão dEle. Ele pode me te ajudar, louvado seja Deus. Ele tem como me ajudar, Ele tem como te ajudar. E como no caso de Moisés, às vezes, ele já está trabalhando para me dar vitória há bastante tempo. Eu não me ajustei com ele ainda. Por isso a bênção não chegou. Mas Ele é o Deus que trabalha em prol daqueles que hão de herdar uma eterna salvação. Aleluia. Item 7, Lucas 11, versículo 20. Lucas 11, 20 diz assim: mas, Jesus falando, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus, não, o inimigo está furioso. E eu estou medroso. Sim. Você perdeu o norte. Você perdeu a referência. Você não está olhando como a irmã Neide gosta de ler para nós. Por isso o medo está se assenhorando de mim. O temor está tomando conta de mim. Porque eu começo a olhar o tamanho do meu problema e ignoro o tamanho do meu Deus. Mas Jesus está dizendo: se eu estou expulsando demônio é pelo dedo de Deus. Aí eu posso te dizer uma coisa, irmãos. Sabe por que Deus não vai lá e faz assim com o diabo? Pega num braço de ferro e olha, porque seria injusto. Porque se o dedo de Deus está expulsando o demônio, imagina se ele pega com uma quebra de braço. Oi? Basta uma palavra, a palavra
para pastor, isso é para presidente, isso aqui é para ministério, isso aqui é para nações. Está cansado, sobrecarregado? Venha a Jesus e beba, porque Ele tem a água da vida eterna. Louvado seja Deus. E quem vem a mim, Ele não despede vazio. Deus é maravilhoso. E tem hoje, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Estou lendo alguns versículos com os irmãos. 2 Tessalonicenses 2, 8. Porque às vezes a pessoa esquece do Deus que ele serve, do poder que tem o teu Salvador. Aí o inimigo está engordando a pessoa, ele vai indo. Mas o Todo-Poderoso está olhando. Vem para cá, meu filho, vem para cá, minha ovelhinha, você é minha, te amo, você é meu. Eu dei o meu filho por amor de ti. 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim: então, olha, irmão, a internet está mostrando isso. Eles estão pensando que é o gênero do Trump. Olha só, tem chance de ele ser o anticristo, aquele homem, o anticristo. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Olha lá. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará. Pelo quê? Opa, pera lá. Eu estou falando aqui que o nosso tema é a mão que nos ampara. Eu estou esperando uma mão grande, uma mão poderosa. Jesus vem e diz assim: e se eu expulso o demônio pelo dedinho de Deus, os magos do Egito estão dizendo para Faraó: isso é só o dedinho de Deus. Agora, aqui está dizendo: quando vier o pior, o inimigo das nações, aquele poderoso, o que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor o desfará com o sopro da sua boca. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Irmão, sabe por que tem gente que está abandonando a igreja? Eu cheguei lá, eu já tive essas infelicidades. Irmã, eu não me deu a paz do Senhor. Pastor, estou triste, pastor, não me deu a paz do Senhor. Você chega para a pessoa e dá a paz, ela não devolveu a paz, o que é para fazer? Ela volta para você, rapaz, você fica com a paz, aleluia. Nós não perdemos paz. É vitória, é vitória, é vitória. Vem o inimigo, Jesus vai chegar para ele, ó, acabou. Aqui quem manda é Deus, e Deus é Deus, e não há outro. É tremendo, poderoso, Senhor dos Exércitos. Agora, vocês sabem de qual, porque a irmã dele ensinou. Salmo 121, versículo 1 e 2. Às vezes você não está fazendo aquilo que a palavra que tem poder está orientando. Eleve teus olhos para onde? De onde vem o teu socorro? Vem do Senhor. Irmão, se Deus pega um pouquinho de pó de terra e molda a nossa semelhança, o homem, sopra espírito de vida e você se torna uma alma vivente. Só dele fazer esse milagre, eu já confio nele. Agora a Bíblia diz que o espírito dele sonda minhas juntas e medula, sabe a divisão da alma e do espírito, sabe tudo de mim, coisa que eu não sei, ele sabe. Eu preciso confiar nele, louvado seja Deus. Aleluia. Apertou! Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eleva os teus olhos para o monte, é melhor que virá o teu socorro. Aleluia! Do Deus que não pode mentir. Agora vamos fechar. Apocalipse 4, versículo 8. Quem leu? Apocalipse 4, versículo 8. Os 4 animais tinham cada um de 6
não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, de Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Amém. Oh, glória! Que visão! Que maravilha! Nós ouvimos do dedinho dele, nós ouvimos do sopro dele, mas ele está num lugar tão calmo, ele está tão bem. O meu Pai, o teu Pai, e eu volto a dizer, o Pai nosso que está nos céus, aleluia. Nós estamos garantidos, irmãos. Não saia, não perca a tua posição, não abandone o teu lugar, não negue a tua fé, não volte para trás. Nosso negócio é para frente. Para nós hoje é a mesma palavra. Diga à igreja que marcha, louvado seja Deus. E os 4 animais tinha cada um de per si 6 asas. Podia voar à vontade para onde quisesse, né? Com 6 asas, eu vejo passarinho voando com 2. E por dentro estavam cheios de olhos. Tem visão, tem compreensão de tudo. E eles não descansam, nem de dia e nem de noite. É contínuo, é Deus trabalhando a nosso favor o tempo todo. Deus está vendo. Louvado seja Deus. E eles estão ali nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que é? O que é? Louvado seja Deus. Mas se você estiver sentindo um cansaçozinho, uma sobrecarga, não rejeite o convite da graça. Vai a Ele, vai a Ele. Porque Ele não vai nem precisar do dedinho, Ele não vai nem pôr o dedinho. Se bem que o primeiro corinho nós cantamos e até me alegrou, né? Basta que me toque, Senhor, para me